Tem fome de quê? Tem sede de quê? Busca sentido, descanso ou direção? Ou só tenta sobreviver mais um dia? Você tem fome de amor, sede de paz, medo do futuro, culpa do passado e um vazio que nada consegue preencher. É nesse lugar de dor e solidão, de angústia e medo que Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou, em Cristo, satisfação plena. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós irmos para a palavra, vamos orar mais uma vez pelo Ravi. O Gabriel teve que ir embora para levar ele na UPA. Ele está ruinzinho já desde a semana, ficou com febre agora há pouco. Vamos orar por ele? Pai, nós queremos orar, Deus, pelo Ravi, pela família do Gabriel, a Vitória, Senhor. Queremos interceder, Deus, e pedir que o Senhor estenda as suas mãos de cura sobre a vida dele. Essa infecção no estômago, Senhor, os alimentos que ele ingere, Senhor, ele está vomitando, está com febre agora. Nós oramos para que o Senhor estenda as tuas mãos de cura e cure ele completamente, Deus. Que essa febre vá embora, Deus, que o seu organismo passe a funcionar normalmente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Os pais dele também possam descansar, ter mais sossego, Pai, estar mais tranquilos, que o Senhor possa estar com eles, em nome de Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós chegamos no nosso penúltimo sermão desta série de sermões no Evangelho de João. Já falamos que Jesus é o pão da vida, já falamos que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o bom pastor, Jesus é a ressurreição e a vida. E hoje nós vamos para o sexto Eu Sou de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 14. E você sabe que cada uma dessas afirmações que Jesus fez foi baseado num contexto que estava acontecendo ali, ou um pouquinho antes, alguns dias antes, quando Jesus diz ser o pão da vida, foi logo depois dele ter multiplicado os pães. Quando Jesus diz ser a luz do mundo, foi logo em seguida a cura de um cego, né, devolvendo a visão a ele. Quando Jesus fala que é o bom pastor, que ele é a porta das ovelhas, ele também fala isso num contexto de falsos pastores, falsos líderes ali, também no episódio da cura do cego de nascença, né, que ao invés daqueles líderes religiosos terem abraçado e terem comemorado que ele estava curado agora, pelo contrário, eles expulsaram ele da sinagoga, pelo fato de Jesus ter curado ele. Nós vimos semana passada que Jesus disse ser a ressurreição e a vida, logo após ele ter ressuscitado Lázaro, né? Nesse episódio de Lázaro aí que havia morrido há 4 dias já e que Jesus o ressuscita. E hoje, o contexto, né, dessa passagem aqui, ela começa no capítulo 13 de João e vai até o capítulo 17,
Nós não vamos ler todos os capítulos, né? Nós vamos ler só o 14 aqui, a partir do verso 1. Mas o que está acontecendo aqui? Aqui é a quinta-feira à noite, pouquinho antes, horas antes de Jesus ser preso e depois ele já ser encaminhado, ser espancado, ser humilhado pelos soldados romanos e na sexta-feira, então, ser crucificado. Então, essa é a última ceia do Senhor com os seus discípulos. O ministério de Jesus está terminando, o ministério terreno de Jesus está terminando aqui. Ele reúne os seus discípulos num cenáculo, que era um espaço que ficava na parte de cima de uma casa, e ali ele vai fazer a sua última ceia com os seus discípulos, e nesse encontro de Jesus acontecem muitas coisas. Por isso que nós vamos ler aqui já no verso 1 do capítulo 14, que Jesus diz que o coração de vocês não fique ansioso, angustiado, não fique turbado, não se turbe o vosso coração, né? Algumas versões da Bíblia falam. Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 14 de João. Nós vamos ler alguns versículos aqui. A partir do verso 1, diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, Jesus está reunido agora com os seus discípulos aqui, numa mesa, estão comendo a ceia, e daqui a pouco Jesus diz: um de vocês vai me trair. E aí os discípulos começam tudo a olhar um para o outro: vai ser tu? É tu? Quem será que vai ser? Nessa ceia o Senhor, além de apontar para quem seria o traidor, que seria Judas, logo após ele vai falar para Judas: vai fazer o que você tem que fazer. Nessa ceia Jesus aponta o traidor. Nessa ceia Jesus vai dizer para Pedro, né? Vai dizer que Jesus está, eu estou indo embora, e para onde eu vou vocês não podem ir, eu serei entregue nas mãos dos malfeitores, eles vão me maltratar, eles vão me crucificar. E Pedro, como sempre, tomando a frente: não, Senhor, isso não vai acontecer, né? Eu dou a minha vida por ti. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, nessa mesma ceia, né? Jesus anuncia o traidor, Jesus diz que Pedro vai traí-lo, Jesus diz que está indo embora, e agora toda aquela esperança dos discípulos, que talvez esperasse: como assim, o Messias está indo embora agora, vai... Como assim? Eles esperavam, né? Eu já falei isso para vocês. Eles esperavam que Jesus fosse um líder militar que viesse derrubar o Império Romano e tomar o poder, e enfim, mas agora o nosso Messias, o nosso rei, disse que está indo embora, né? Então por isso que o coração dos discípulos ficou turbado, ficou angustiado ali, e Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados, não fiquem com o coração de vocês angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus, eu sei que vocês creem em Deus, então creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse: se não fosse assim, eu já teria falado para vocês. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Esse lugar que Jesus vai preparar não é que é um lugar que não estava pronto, um lugar que ele ia começar a construir. Jesus estava falando da sua obra na cruz, né? O seu sacrifício na cruz ia garantir lugar agora para os seus filhos nesse lugar, na sua presença. E aí Tomé, que era sempre aquele que duvidava, né? Depois da crucificação, Tomé também, Jesus aparece
e ele vai dizer, eu não vou acreditar enquanto eu não colocar a mão nas marcas, né, dos seus pregos aí, de Jesus pode tocar. Então Tomé também era aquele que a gente às vezes olha para um cara que nem Tomé e diz, mas esse Tomé também, né? Sempre duvidando, né? A verdade é que a gente também é assim muitas vezes, só que nós não temos a coragem que Tomé tinha de falar as coisas para Jesus, né? Jesus falou que estava indo embora, Jesus falou que vocês conhecem o caminho para onde eu vou, e Tomé disse, como assim? Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo e como é que nós vamos saber o caminho, né? Então ele questiona Jesus, e Jesus então, diante dessa pergunta de Tomé, né? Como nós podemos saber o caminho que nós vamos tomar, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Então Jesus agora ele aponta para si mesmo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, em meio a essa noite de medo, de angústia, de essa turbulência, né, que veio, agora o mestre, o Messias ia separar dos seus discípulos, Jesus revela para os seus discípulos e também para nós que ele é a única porta, ele é o único caminho, ele é a única verdade que pode nos ligar ao Pai, que pode nos ligar ao Senhor. Tem um pastor e teólogo que ele diz o seguinte, João 14,6 é a afirmação mais absoluta da exclusividade de Cristo em todo o Novo Testamento. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. Essa declaração que Jesus faz aqui, ela vai confrontar pelo menos 3 mentiras que a gente já tem há um bom tempo na nossa sociedade, mas que volta e meia elas se destacam aqui. A primeira delas é o pluralismo. O que é isso? Nós vivemos num mundo plural, né? Todos os caminhos levam a Deus. Pessoas, talvez você já ouviu isso, né? Não importa se você é budista, você é espírita, você é macumbeiro, você é evangélico, você é islã, você é ateu. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma ideia que a gente chama de pluralismo, né? Ou seja, existem muitos, é um plural, né, de caminhos, de formas de chegar até Deus. A segunda mentira é o relativismo. O que é isso? É que a verdade ela é relativa. Ou seja, aquilo que eu acredito ser verdade pode não ser verdade para a Dona Edi. Pode ser que para ela não é. Aquilo que ela acredita ser verdade pode não ser para mim. É relativo. Né? Não existe uma verdade absoluta dentro dessa ideia mundana, dentro dessa mentira mundana. E a última mentira é o humanismo. O que é isso? Nós tiramos Deus do centro e colocamos o homem. Nós tiramos Deus do trono e colocamos o homem ali. Então, diante do texto que nós lemos hoje, eu quero ver com vocês esses três eu sou que Jesus diz, né? Em primeiro lugar, em um mundo plural, Jesus é o único caminho. No mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus, Jesus diz não é assim. Eu sou o caminho. Jesus não diz que ele é um dos caminhos existentes para ir para Deus. Não, ele diz eu sou o caminho, o único caminho. Quando Jesus afirma ser o único caminho, obviamente ele está agora eliminando todos os outros caminhos. Todas as outras possibilidades de nós chegarmos até Deus, elas são excluídas pelo próprio Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho. Então, a única forma do homem se conectar com Deus é por meio de Jesus. Somente Ele. Vocês sabem que Deus criou o homem e a mulher, e Ele tinha plena comunhão com o homem e a mulher no Jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus vinha pela manhã e caminhava pelo jardim, eles tinham comunhão. Gênesis 3 nós temos o pior dia da história, que é a queda do homem, o pecado, né? O que acontece ali? Há uma separação. Quando Adão e Eva pecam, caem, desobedecem a Deus, preferem ouvir, dar crédito à mentira do diabo, no lugar da verdade de Deus, há uma separação agora. Deus expulsa eles do jardim e o homem agora passa a viver meio que solto no mundo, né? O pecado nos separa de Deus.
É impossível que nós tenhamos comunhão com um Deus que é santo se nós somos escravos do pecado. Então, ali aconteceu essa separação do homem com Deus. Quebrou, a relação entre Deus e o homem. E Jesus está afirmando aqui que Ele agora é o único caminho que pode religar novamente, que pode nos conduzir novamente a termos comunhão com Deus, termos comunhão com o nosso Criador. Nenhum esforço humano, nenhuma dívida, nenhum valor que eu possa dar, quanto que eu posso dar para eu ter comunhão com Deus, quanto que eu posso dar para eu me achegar a Deus. Não existe nada que eu possa dar ou fazer que vá me ligar a Deus. Era necessário que o próprio Deus viesse até nós, para que nós tivéssemos agora acesso novamente ao Pai. Em nenhum outro há salvação, diz Atos 4,12. Não existe salvação, não existe outro caminho que não seja o próprio Jesus, porque Ele é o nosso único mediador entre o homem e Deus. Jesus está afirmando isso aqui. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Jesus não é um caminho entre muitos, Ele é o único caminho. Qualquer outro caminho é ilusão que leva à perdição eterna. Então, qualquer outro caminho que eu possa oferecer para vocês, além de Jesus, que seja diferente de Jesus, tenho a certeza, esse caminho me conduz à perdição, esse caminho me conduz à morte, porque o próprio Cristo fala que Ele é o único caminho. Então não há nada que eu possa cobrar ou exigir de vocês, façam isso que daí, por conta dessa tua boa obra, por conta dessa tua oferta, por conta desse teu sacrifício que tu vai chegar até Deus. Não, nós nos religamos novamente com Deus a partir do sacrifício que Cristo fez na cruz, e somente Ele. A cruz, vocês vão lembrar que no dia da crucificação de Cristo, quando Ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora abre caminho num lugar que antes somente um homem era separado, consagrado, podia acessar, que era a presença de Deus dentro do tabernáculo, tinha um espaço chamado Lugar Santíssimo, que só o sumo sacerdote podia chegar dentro daquele lugar, onde tinha a Arca da Aliança, a presença de Deus estava ali. Quando Cristo disse está consumado, está feito, quando Ele gritou isso na cruz, aquele véu se rasgou e agora eu e você temos acesso a essa presença de Deus. Então, vocês podem sentir a presença de Deus aqui, nesse espaço? Pode, mas quando tu voltar para casa, tu pode estar lá no teu quarto, sozinho, tu pode dobrar os teus joelhos, a presença de Deus está ali, tu tem acesso hoje por causa de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo, hoje você tem acesso à presença de Deus na sua casa, no banheiro da tua casa, caminhando na rua, no teu trabalho, tá trabalhando, tenha certeza, aquilo no que eu estou fazendo agora, por causa do sacrifício de Cristo, eu tenho acesso ao Pai, eu posso falar com Ele, eu posso entregar as minhas petições a Ele, eu posso conversar com Ele por causa de Jesus. Agora eu e você temos acesso ao Pai por meio de Jesus. Ele é essa ponte que liga o homem e Deus. Por meio de Cristo nós agora, nesse mundo que diz todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus. Não, isso é mentira. Somente Cristo pode nos levar até Deus. Nesse mundo que oferece muitos caminhos para Deus, rituais, você cumprir um monte de regras para merecer a sua salvação, as suas boas obras, ou você ser uma boa pessoa. Quantas vezes tu já ouviu, foi num velório, às vezes até um velório de um cara, que todo mundo sabe que era um demônio, O cara morreu assaltando, daí mais uma estrelinha no céu. O céu recebe agora essa, mas o cara era ele era uma boa pessoa nessa terra. Gente, ser uma boa pessoa não te conduz não salva você. Ser uma boa pessoa não é suficiente para nós alcançarmos a salvação. Praticar boas obras. Eu acabei de dar um leite aí para um cidadão que veio pedir aqui na frente, Isso não vai me levar para o céu, entendeu? Não é por meio das obras que eu alcanço a salvação. As obras são só o reflexo de alguém que já é salvo. Entenda isso. Você não é salvo pelas tuas obras, mas quem é salvo, ele automaticamente pratica boas obras, porque é uma característica de alguém que já foi salvo praticar boas obras. Mas eu entendo que não foi um litro de leite que eu dei ali, não foi alguma coisa que eu fiz
de bom para alguém que garantiu, bom, agora meu nome está lá no céu, no caderninho do céu, porque eu ajudei um mendigo, porque eu ajudei um necessitado. Não é isso. É por causa da obra de Cristo. Nenhuma espiritualidade dessas louca que a gente vê por aí pode nos conduzir e nos ligar a Deus. Nenhum tipo de autoajuda, nenhum tipo de autodesenvolvimento, filosofias, conhecimento. Não, o mundo vai ser melhor se nós tivermos mais educação. Não vai, irmãos. O mundo vai ser melhor a partir do momento que nós tivermos Cristo como Senhor da nossa vida. Ter mais educação não garante o meu lugar no céu. Eu me senti bem, eu me senti uma pessoa mais... com uma autoestima melhor, não vai me garantir a eternidade. Somente por meio de Cristo. Todos esses caminhos alternativos fora de Cristo, eles irão falhar. Eles irão te conduzir à perdição, porque são todos falsos. Somente Cristo e nada mais. No mundo plural, que diz que todos os caminhos levam você a Deus, Jesus está dizendo, isso é uma mentira. Eu sou o único caminho. Somente por Cristo nós temos acesso ao Pai. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você tem buscado algum caminho alternativo para se aproximar de Deus? Alguém disse para você algum dia, olha, se você fizer isso, se você der isso, se você praticar boas obras, se você for uma boa pessoa, então você está perto de Deus. Tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Pense no alívio que é tu deitar na tua cama toda noite, tendo a certeza que não é mérito teu nenhum, foi por causa de Cristo. Por que eu creio que a gente não perde a salvação? Porque não fui eu que me salvei, porque foi Cristo que me salvou. Então, se foi Jesus que te salvou, nós estamos na mão do Todo-Poderoso. Se fosse eu, se fosse uma boa obra minha, aí eu teria que toda noite deitar no meu travesseiro, na minha cama e pensar, será que hoje eu estou salvo? Porque, imagina, eu me salvar? Cristo nos salvou. Então, se você tem buscado caminhos alternativos, que não seja Cristo, abandone esses caminhos. Creia em Cristo e somente nele. Somente Ele pode nos trazer salvação e nos ligar ao Pai. Em segundo lugar, em um mundo relativista, um mundo que diz que não existe verdade absoluta, Jesus está dizendo aqui que Ele é a única verdade absoluta. Novamente, Jesus não diz, eu sou uma das verdades que existe no mundo. Ele diz, eu sou a verdade. Relativismo, como eu falei para vocês, é essa ideia de que a sua verdade é sua e a minha verdade é minha. Então, o tipo que tu acredita em Deus é o teu tipo e o meu é o meu. E tá tudo certo. É relativo. Eu vou chegar para ti. Agora, acabei de falar, não existe outro caminho que não seja Cristo. O relativista ele vai dizer, isso é relativo. Para mim não é assim. Entendeu? Mas Jesus... não estou preocupado com o que tu pensa ou deixa de pensar. Eu estou dizendo que eu sou a verdade, eu sou a única verdade. O que é certo para mim pode não ser certo para você, o que é certo para ti pode não ser certo para o outro. Isso é relativismo, né? Não existe verdade absoluta. Aliás, essa afirmação ela não faz muito sentido, né? Porque pessoa que diz que não existe verdade absoluta, tá, é verdade isso aí que tu está falando? Pessoa diz, não existe verdade absoluta. É verdade isso que tu está falando? Como é que eu posso saber se não, né? Então, as únicas coisas que o relativismo produzem, na verdade, é escravidão, confusão, ansiedade e mais vazio. Você hoje está escravo de uma verdade que amanhã já não é mais a mesma verdade, que você já mudou. Hoje tu acredita que tu pode ser salvo por meio de um passarinho. Amanhã vem a pessoa e te diz para você, não, passarinho não pode te levar para o céu, é uma planta. Aí você está agora agarrado numa planta. Depois da manhã vem outra pessoa, não, são forças do universo, são as vozes da minha cabeça. Então todo dia é uma confusão, tu fica louco, entendeu? Todo dia tu está crendo em alguma coisa que pode te trazer alívio, que pode te trazer paz, que pode te trazer um monte de coisa. Então a única coisa que o relativismo pode trazer é essa escravidão em
em um monte de ideias furadas, essa confusão mental, essa ansiedade, porque será mesmo? Bom, ontem eu acreditava que eram forças de energia, não sei do que, eram os astros, hoje já, mas será que é? Porque agora eu vi uma outra verdade que pode ser que seja outra coisa. A pessoa fica ansiosa, né? As verdades relativas nunca libertam. Somente Cristo, que é a verdade absoluta, pode nos trazer verdadeira liberdade. Só a verdade absoluta pode nos libertar do engano do pecado, pode nos libertar de Satanás, que é o pai da mentira. O relativismo é uma mentira e ele é sustentado e ensinado e o chefe deles é o próprio Satanás, que é o pai da mentira. Jesus não está dizendo aqui que ele ensina apenas uma verdade para nós. Ele diz: eu sou a verdade. Nele nós vemos como Deus é. Em Jesus nós vemos o próprio Deus. João 8, 31 e 32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está falando dele próprio como sendo a verdade encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele que é cheio de graça e verdade. No mundo que troca a verdade de Deus pela mentira, Jesus é a revelação final e inquestionável de quem Deus realmente é. Então, conhecer Jesus é conhecer a verdade. Conhecer Jesus é poder ter liberdade verdadeira na nossa vida, ter aquela paz que excede todo o entendimento. Se Cristo afirma ser a verdade absoluta, isso significa que todas as outras possíveis verdades, entre aspas, são falsas, são uma fraude e te conduzem à escravidão. Nós precisamos acreditar somente na única verdade absoluta. Nós, os cristãos, acreditamos sim que existe uma única verdade absoluta e ela se chama Jesus Cristo. Cristo é a verdade que liberta. Se você tem andado escravizado, cada dia por uma verdade, entre aspas aí, que te contaram, abandone isso e se agarre hoje nessa verdade absoluta chamada Jesus Cristo. Onde você tem depositado a tua fé? Em qual verdade tu tem depositado a tua fé? Somente a verdade encarnada pode trazer a verdadeira liberdade para nós. Agarre-se a Jesus. Em terceiro lugar, Jesus afirma ser a verdadeira vida. No mundo humanista, Jesus é a verdadeira vida. Uma das razões da queda do homem foi que o homem, ele quis ocupar o lugar de Deus. Lembra que Satanás disse: não, porque se vocês comer, vocês serão como Deus. E desde então a gente vive fazendo isso. Nós só não temos uma serpente falando com a gente e uma árvore na nossa frente, né? Mas a gente vive querendo a alma de Deus, às vezes, resolver as coisas com a nosso próprio braço. Tipo Adão e Eva, né? Eles ainda estão por aí. E nós vivemos nessa época que o Deus foi tirado do trono, do centro, Cristo foi tirado do centro da nossa vida e o homem ocupou esse espaço. Então, tudo que eu vou me empenhar, todas as coisas que eu vou correr atrás, todas as coisas que eu vou me dedicar, é para quê? Para que eu me sinta bem, para que eu conquiste, para que eu tenha, tudo para o eu, né? O que importa, na verdade, são as minhas vontades. Então, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que essa minha vontade seja feita aqui na terra, fazendo um trocadilho aí com a oração do Pai Nosso, né? Isso vai me levar a buscar para tudo quanto é lado, para tudo quanto é canto, o que for necessário para eu ser um homem realizado, uma mulher realizada, feliz, com a minha autoestima lá em cima. Eu vou fazer isso e em alguns casos eu vou passar por cima de quem for necessário para eu alcançar o que eu quero, os meus sonhos, é tudo meu, né? Quando o homem tira Deus do centro e a vontade de Deus do centro da nossa vida, então tudo gira em torno de si próprio, né? O problema é que, longe de Cristo, meus irmãos, a nossa vida ela não passa de uma grande ilusão. Fora de Jesus, fora de Cristo, tudo é mentira, tudo é ilusão. Muitos hoje vivem uma vida falsa, né? Nós até brincava, hoje à tarde a gente estava
num sítio com os amigos nossos aí. E aí, eles estavam... o casal, a esposa do nosso... Eles são padrinho de casamento nosso. Ela disse, eu tô meio encantado, eles são sempre assim. Os nossos filhos, né? Obedientes, assim, né? Claro, são sempre uns anjinhos, assim, são sempre... E o Pedrinho não chora, né? Ele é tão quietinho, né? Eles não choram das crianças. Não, eles são sempre assim. Aí eu falei pra ele, ó, isso aqui que vocês estão vendo agora é o que a gente bota no Instagram. Não se iludam, tá? Que o negócio é loucuragem. A nossa vida apresentada no Instagram, meus irmãos, ela é tudo bom, né? Nós não vamos botar ali. Tipo, esses dias eu tava pensando, vou botar gravar aqui só o nosso culto doméstico para botar no Instagram lá, só para mostrar como sinta a paz deste lugar, né? A musiquinha que a gente coloca assim, às vezes. É uma brigaiada, eu abro a Bíblia, boto a varinha do lado assim, né? É o cajado do Moisés, né? Aí os meus filhos, eles, por livre e espontânea vontade, eles acabam participando do culto assim, né? Orem. Mas a gente vive num período, né? Que na rede social, no Instagram, a gente posta as coisas boas da nossa vida, ou a gente só vê isso, né? Lá, as pessoas postando uma vida que na vida real não é assim. Entendeu? O que vocês veem lá no meu Instagram não é a minha vida real mesmo, assim, do dia a dia, né? O tendel dentro de casa, as aflições do nosso coração. Ninguém posta tudo da tua vida lá no Instagram. Então a gente vive nesse tempo de vidas fake, né? É uma correria atrás de um monte de coisa para conseguir pagar os boletos no final do mês. É uma correria para conseguir um minuto de felicidade, alguns minutos de prazer, alguns minutos de algumas curtidas, alguns likes, algumas coisas, a aprovação das pessoas. São vícios que as pessoas se agarram para poder fugir de alguma coisa na vida dela que está aprisionando. Então, nós vivemos nesse mundo de ilusão, né? A ilusão de ter um pouquinho mais. Não, quando eu tiver tanto, quando eu chegar lá, porque fulano chegou lá. Eu nunca entendi também isso, né? O cara chegou lá onde? Né? Aonde que é? Qual que é o limite assim de chegar lá? Porque eu queria chegar lá também. Eu cheguei até aqui, eu cheguei. Mas fulano chegou lá, né? Fulano se deu bem, chegou lá. Chegou lá. Onde, né? A Bíblia chama isso, meus irmãos, essa vida fake, né? Essa vida falsa que a gente vê, de morte em vida. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em seus pecados e delitos. Nós temos a aparência de que estamos vivos, longe de Cristo, né? Nós temos a aparência de que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos. Nós estamos vivendo uma vida falsa. Nós estamos, ao olhar de Cristo, nós estamos mortos. Não é uma vida verdadeira. Não é aquela vida abundante que Jesus prometeu. Nós falamos há 2 semanas atrás. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é essa vida que nós encontramos no mundo, não é essa a vida abundante que Cristo diz oferecer para nós, não é essa vida que nós vemos nas redes sociais, não é a vida que tu vai encontrar num vício de alguma coisa, num prazer que esse mundo... E às vezes são até coisas boas. Vou fazer um passeio, que o Thiago e a Gabi esses dias foram numa cascata, lá, coisa mais linda. Lugar bonito, um prazer estar com a família. Mas a vida de Cristo, ela supera tudo isso. A vida abundante que Jesus tem para dar, ela supera todas as coisas maravilhosas que esse mundo tem para oferecer. Jesus quer oferecer a verdadeira vida. A verdadeira vida, Jesus disse, sou eu. É andar comigo, é ter comunhão comigo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso aqui, meus irmãos, não é que Jesus veio para te fazer se tornar uma pessoa, um milionário, deitar na tua cama e jogar dinheiro para cima, assim, e
se um dia fui pobre, eu me esqueci, alguma coisa assim, né? Não é essa vida abundante que Jesus veio te oferecer. Vocês devem ter percebido que ao longo das semanas que a gente vem vendo isso, agora a gente falou sobre a ressurreição e a vida, né? Jesus era muito amigo de Lázaro, da família de Lázaro, e ainda assim não impediu que ele adoecesse, não impediu que ele ficasse doente, não impediu que ele morresse. Então, a vida abundante é a presença de Jesus conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. A vida abundante que Jesus oferece é Ele próprio conosco. Quando tu tem aquele teu momento de alegria, de conquista, Jesus está ali contigo, mas quando tu tem aquele teu momento de dor, de lamento, de perda, perdeu uma pessoa querida, tu está enfermo, Jesus está contigo nesse tempo também. Essa vida abundante, nós termos a certeza, Cristo está comigo em todas as circunstâncias. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, Jesus, não tem a vida. Tem um comentarista bíblico que ele diz o seguinte: fora de Cristo a vida é mera existência. É como se tu estivesse vegetando neste mundo. Em Cristo a vida é vida abundante, que começa agora e dura para todo sempre. A vida que Cristo oferece, diferente da vida que esse mundo nos oferece, ela é eterna, ela começa agora. Nós temos os momentos de prazer, de alegria, de conquista que nós temos nessa terra, na verdade eles são só um antegosto, só uma pitadinha que Jesus está mostrando para nós. É isso que vocês terão em abundância, em doses infinitamente maiores na eternidade, quando estiverem comigo. Então, sem Cristo, meus irmãos, a vida é uma ilusão. Sem Cristo, a vida não passa de uma grande ilusão que termina em morte eterna. Agora, em Cristo nós temos a verdadeira vida. Em Cristo nós temos a vida que começa agora e vai para toda a eternidade. Somente em Cristo. Te pergunto, a sua vida hoje, ela é essa vida abundante em Cristo? Ou você está vivendo uma ilusão disfarçada? Ou você está vivendo Tu acorda pela manhã, coloca a máscara de uma boa pessoa, de uma pessoa feliz, mas na verdade por dentro teu coração está destruído. Na verdade por dentro, e Jesus que conhece o nosso coração e sabe exatamente o que tem aqui dentro. Não isso que eu procuro mostrar para as pessoas. Em Apocalipse, Jesus fala: eu conheço as tuas obras. Ele caminha no meio caminha no meio da igreja e ele olha, ele diz: eu conheço as tuas obras. Ou seja, aquilo que você pensa de você mesmo pode ser diferente do que Jesus pensa de você. Aquilo que as pessoas ao teu redor pensam a respeito de você é diferente do que eu penso de você. Aquilo que a tua família pensa de ti é diferente do que eu penso, porque eu vejo o que sai dentro, eu vejo o que está aí dentro do teu coração. Você tem experimentado essa vida abundante em Cristo? Ou a tua vida até aqui foi uma grande ilusão? Somente em Jesus, meus irmãos, nós temos vida plena. Somente em Cristo nós temos satisfação plena. Satisfação plena. Para terminar, meus irmãos, o que isso deve mudar em mim hoje? Saber que Jesus, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. O que isso deve mudar? Se Jesus de fato, para você, se você crê de fato que Jesus é o único caminho, então abandone os caminhos, todo caminho falso. Abandone todo caminho que não vem com Cristo no centro dele. Te apontaram um caminho, te disseram um caminho, esse caminho é Cristo? Não pode, mas pode ser. Então não quero, então rejeite. Rejeite todo o caminho falso. Se Cristo é o caminho, abandone todos os outros caminhos, porque eles são falsos, eles são uma fraude. Se você tem andado por caminhos alternativos que não seja Cristo, pare imediatamente. Volte imediatamente para o caminho verdadeiro. Se você nunca entrou no caminho que é Cristo, eu te convido nessa noite. Entre pelo caminho que é Cristo. Nesse mundo plural que nós vivemos, nesse mundo que diz que todos os caminhos, que todas as religiões nos levam a Deus, isso é uma grande mentira. Cristo está dizendo aqui: eu sou o único caminho que conduz à vida eterna. Em segundo lugar, meus irmãos, se Cristo é a única verdade, viva na verdade absoluta. Abandone
as verdades relativas deste mundo. Isso que você está dizendo está apontando para Cristo? Essa verdade que você está me dizendo, ela é uma verdade bíblica que aponta para Jesus? Não, então eu não quero, porque ela é mentira, porque ela é falsa. Abandone essa mentira do nosso tempo, abandone essa mentira do mundo atual, chamado relativismo. Elas são falsas, elas te conduzem à morte, elas são uma grande fraude. Examine o seu coração à luz da palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus liberte você da escravidão, do pecado. Deixe que a verdadeira verdade absoluta e única liberte você definitivamente. Porque somente Cristo é a verdade, a vida. Somente Cristo é a verdadeira vida no caminho. Somente Cristo é a verdadeira vida no caminho. Em terceiro lugar, se Jesus é a vida verdadeira, experimente a verdadeira vida em Jesus. Então, abandone toda e qualquer confiança em si mesmo. Você não tem poder algum de salvar você, tu não tem poder, por mais conhecimento que tu vá adquirir nessa terra, por mais cursos, bens que tu possa ter, boas obras que tu possa praticar, nada disso pode te dar de fato uma vida plena. Somente em Cristo nós alcançamos isso. Pare de buscar satisfação fora de Cristo. Pare de buscar alegria, contentamento, apartado, separado de Jesus. A vida abundante nós só encontramos em Jesus. Vida abundante, amor abundante, paz que excede todo entendimento, um propósito para a nossa vida nós só encontramos em Jesus. E em quarto lugar e último lugar, meus irmãos, se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade e a vida, então anuncie esse caminho, anuncie essa verdade, anuncie essa vida sem medo. Conte para outras pessoas sobre esse caminho, sobre essa verdade, sobre essa vida. Se Jesus afirma ser o único caminho, e Ele é, se Ele diz ser a única verdade que liberta, e de fato Ele é essa verdade, se você crê que somente em Jesus nós encontramos a verdadeira vida, então o teu silêncio é crueldade. Se você de fato crê que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, o teu silêncio é crueldade com as outras pessoas, com esse mundo. Nós estamos vendo, esse mundo está perdido, esse mundo está caído, cada vez mais a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, tantos caminhos falsos sendo apresentados para as pessoas. Olha o pai que matou os filhos essa semana e depois se matou porque a mulher tinha traído ele. Olha o caminho que ele escolheu para se salvar. Vocês veem, eu estou usando um caso extremo assim, né? Mas quantas vezes a gente faz isso com coisas não tão graves, né? Não tão grandiosas. Quantas vezes nós escolhemos outros caminhos para resolver um problema na nossa vida? Todo caminho que eu escolher que esteja separado, que não seja Cristo, vai dar problema. Todo caminho que eu escolher para resolver um problema que não seja Jesus, vai dar problema. Às vezes uma consequência gigante, como aconteceu com esse homem, e às vezes não tão grande, mas não existe um caminho alternativo a Jesus que vá me conduzir para pastos verdejantes, para uma vida segura, uma vida plena realmente. Nós precisamos anunciar essa verdade. Jesus chama os seus discípulos, e ele diz, Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se, falou aos seus discípulos, todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu tenho toda a autoridade. E o que ele faz então? Por causa dessa autoridade que eu tenho agora, ele fala assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Porque Jesus tem toda a autoridade, agora ele delega essa autoridade aos seus discípulos, a mim e a você. Vão por todos os cantos desta terra e preguem o evangelho a toda criatura. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Você sabe o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que presenciou o fato.
Eu estava lá, eu vi que aconteceu isso, de fato, agora eu estou contando aqui. Eu não posso ser testemunha de um lugar, de um fato que eu não tenho conhecimento, que eu não estava lá, que eu não... Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para encerrar, meus irmãos, a minha fé deve ser exclusivamente em Cristo, em ninguém mais. A minha vida deve refletir essa verdade que eu professo. A minha missão deve ser anunciar Cristo com clareza e com coragem. O meu testemunho deve evidenciar essa vida abundante que eu encontrei em Cristo. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos transforme, que o Espírito Santo nos envie como testemunhas fiéis desse único e verdadeiro caminho, dessa única e verdadeira verdade absoluta, dessa única vida verdadeira que nós encontramos em Cristo. Amém? Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Fora dele, nós estaremos como os discípulos aqui no início da passagem, no verso 1, com o nosso coração perturbado, porque os discípulos estavam esperando um outro tipo de Jesus que viria. Um Jesus que não ia embora agora. Não. Nós queremos um Jesus que vai derrubar e vai governar sobre nós aqui como um imperador, como um presidente. Nenhuma autoridade desse mundo, nenhum governante desse mundo pode nos trazer uma vida plena que não seja Jesus. Amém? Vamos orar? Fique de pé.